Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim compartilhar com vocês as leituras que eu ando fazendo, aí nas últimas semanas, e também no final do vídeo eu vou aproveitar para dar uma prévia aí, para vocês das minhas próximas leituras, ou seja, metas de leituras que eu tenho, aí para os próximos meses. Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo de hoje. Bom, a começar então pelos livros, eu passei por uma certa ressaca literária aí nas últimas semanas, e um livro aí que me ajudou pelo menos a passar por essa ressaca literária de forma mais tranquila, digamos assim, foi Pinóquio, Pinóquio, como muitos sabem, é um livro infantil, então sempre quando eu estou nesses períodos, de ler menos e tudo mais, eu procuro algum livro infantil ou infanto-juvenil, para ler, e esse foi o caso de Pinóquio, que é um livro que eu sempre tive curiosidade de ler, o original, a obra original. Enfim, esse ano eu tive a oportunidade de ler, nessa edição aqui da editora Ciranda Cultural, que tem a tradução de Max Welkman. Pinóquio foi originalmente lançado lá na Itália no formato folhetinesco, ou seja, ele era publicado ali semanalmente, em algum jornal, e os fragmentos aí dos capítulos, eram sendo publicados então aos poucos. Muitos livros aqui no Brasil também foram publicados em folhetim. Um exemplo é A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Esse é um livro de 1881, então é um livro bem antigo aí, que sobreviveu ao tempo muito por conta das adaptações, que houveram em cima deste clássico aqui da literatura. Bom, a mais famosa delas é a da Disney, de 1940, que aliás é um filme que eu gosto bastante, um dos meus favoritos da Disney. E apesar da Disney, ela ter aliviado, certas coisas que ocorrem aqui no livro, o livro ele é bem mais macabro, digamos assim, ele tem algumas coisas até um pouco pesadas, para um público infantil dos dias de hoje e também pelo visto ali das crianças do ano de 1940. Então a Disney, ela dá uma aliviada bem grande ali na história, ela tira alguns elementos mais pesados que haviam aqui no livro, mas mesmo assim, aquele é um dos filmes da Disney que são mais assustadores. Eu não sei se essa seria a palavra correta de se utilizar, mas é um filme que eu não sei se principalmente o público de hoje em dia, iria aceitar assim tão bem. Inclusive, recentemente, em 2020, ocorreu uma adaptação para live action, do filme Pinóquio, e que aqui no Brasil foi lançada só agora, neste ano. Eu tô muito curioso para assistir, pois esse filme ele parece ser um pouco mais fiel à história original que a gente encontra aqui no livro de 1881. Me digam aí embaixo nos comentários se você já assistiu o novo filme do Pinóquio, em live action, e o que achou dele. Este não é um filme da Disney, tá? Inclusive, se eu não me engano, a Disney chegou, a anunciar um live action aí do Pinóquio, que ainda não foi lançado. Inclusive, existe um filme de 1996, do Pinóquio, que inclusive ganhou uma continuação, alguns anos depois, que é um live action e se chamava As Aventuras de Pinóquio. Eu lembro que eu assisti muito esse filme. E por isso mesmo, eu sempre tive essa curiosidade de ler a história original, Inclusive, existe uma outra adaptação de Pinóquio também para um mangá, feita pelo Osamu Tezuka, que aqui no Brasil foi publicado pela editora New Pop em 2017. Esse eu também não li, é um mangá de volume único, mas pelo que falam, é um mangá que também segue bastante da história original ali. Enfim, como vocês já devem ter percebido, Pinóquio tem suas diversas adaptações, como a maioria aí dos contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel. Existem diversas adaptações dessas histórias clássicas, e não é diferente com Pinóquio. Esse é um livro curto, de fácil entendimento, tá? Inclusive até mesmo para os dias de hoje. Ele é escrito de uma forma bem direta. E pelo menos aqui na minha edição da Ciranda Cultural, todo o início do capítulo, ele tem uma espécie de resumo, do que vai acontecer ali dentro desse capítulo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do capítulo 2, Mestre Cereja dá um toco de madeira ao amigo Gepeto, que o aceita para fabricar um boneco maravilhoso, que sabia dançar, lutar com uma espada e dar saltos mortais. É mais ou menos essa dinâmica, que vai se intitular aí cada capítulo. Eles são pequenos resumos do capítulo em si, que já são bem curtos, tá? Muitos deles não passam aí nem de 3 páginas. Esse livro ele não possui ilustrações, tá? Somente esse desenho, do Pinóquio a cada início de capítulo, onde eu achei muito legal isso, o nariz dele vai crescendo a cada página, Então, por exemplo, aqui o nariz dele, ó, tá pequeno, e até o final ali nos últimos capítulos, como vocês podem ver, o nariz dele está bem maior, olha só. E aqui a gente vai ter relatado as desventuras que o Pinóquio vai sofrer, esse garoto que só se mete em confusão,
Essa é uma história narrada em terceira pessoa, como a maioria dos contos de fada. E bem, a sinopse eu acho que todos já devem conhecer, né? Aqui a gente vai acompanhar a história de um boneco de madeira que sabe falar e agir como uma pessoa normal, né? Que será esculpido pelo Gepeto, né, que vai o criar como se fosse um filho, porém este garoto vai ter que passar por muitas provações, né, digamos assim, até aprender a agir, né, como uma pessoa do bem. Então é um livro que a moral vai estar muito em voga aqui dentro, né. E bom, durante os capítulos, inclusive, né, vai havendo uma espécie de padrão, né, digamos assim, entre eles. Então todo o capítulo basicamente começa com Pinóquio desobedecendo ou descumprindo alguma regra ou fazendo algo de errado realmente, né? E depois aí, no desenvolver desse capítulo, ele vai passar por uma confusão, que seria, no caso, então, uma consequência, né, das atitudes em que ele teve. E ao final do capítulo, ele vai aprender alguma coisa nova e vai evoluir ali como pessoa ou como um boneco, né? Mas enquanto isso não acontece, o Pinóquio, ele vai ter muitas atitudes muito questionáveis aqui dentro. Ele é um menino muito malandro, egoísta em diversos momentos, ambicioso também, que por muitas vezes coloca o dinheiro em primeiro lugar e não pensa nas consequências em que isso pode ter. E por isso mesmo, ele vai acabar sofrendo muito aqui dentro dessa história. Porque apesar de ser um garoto aí bem travesso, ele é muito ingênuo. Então ele sempre cai na lábia aí, né, de pessoas más e acaba se metendo em uma confusão maior do que a outra. Inclusive pessoas que estão à sua volta acabam se prejudicando por conta de atitudes em que ele toma. Como é o caso do Grilo Falante, a Fada Azul, que aparece ali mais pro meio da história, o próprio Gepeto. E é um livro que eu fiquei bem impressionado com certas narrações. Existe um certo momento aqui na história, né, onde dois ladrões vão meio que amarrar o Pinóquio numa árvore pelo pescoço, então ele vai ficar ali pendurado por um tempão, prestes a morrer, né? E é nesse momento, inclusive, que a Fada Azul aparece no livro, né, para o resgatar. Mas eu imagino como as crianças da época reagiam, né, quando os pais liam esses livros para eles, né? Como essas crianças ficavam, porque realmente são coisas aí bem tenebrosas. Bom, e sobre a questão do nariz do Pinóquio crescer sempre que ele mente, não é tão presente aqui dentro desse livro. Na verdade, existem poucas cenas, né, onde isso ocorre. O foco realmente é no desenvolvimento do personagem e nas desventuras em que ele vai ter. Acredito eu que o autor ele queira passar ali no final, né, uma certa mensagem de você ter obediência, né, ou coisas do tipo. Mas enfim, eu me diverti bastante com a história, tem diversos pontos aqui dentro desse livro que não tem lá no filme da Disney. Então, inclusive, se você acabou assistindo até mesmo o filme do Pinóquio, eu recomendo que você dê uma olhada no livro, porque tem trechos aqui que são bem diferentes do longa-metragem. E após ter terminado de ler então o Pinóquio, eu fui então para uma outra leitura, que é a minha leitura atual em andamento, que é The Outsiders, Vidas Sem Rumo. Esse daqui é um livro que ganhou uma adaptação cinematográfica em 1983 pelo diretor Coppola, que não é nada mais nada menos do que o mesmo diretor de O Poderoso Chefão, um filme aí super renomado, super elogiado pela crítica, né, e também pelas pessoas que assistem ele, enfim. Aqui nesse livro existe um certo prefácio, né, onde fala um pouquinho de como foi a produção desse filme, como o Coppola, né, chegou até a escritora que fez esse livro aqui. E acredito também que na época o filme ele não havia caído aí na graça do público, né, a crítica não tinha gostado tanto assim, mas que nos dias de hoje é um filme já bem mais elogiado, as pessoas reconhecem bem mais esse filme. Eu esqueci de falar, né, mas o livro ele foi lançado em 1967 e ele foi escrito pela autora, né, segundo ela mesma diz, quando ela tinha apenas 15 anos. Então esse é um livro escrito por uma adolescente para adolescentes. Aqui ela vai retratar uma realidade muito dura, onde os nossos protagonistas vão passar. Eles fazem parte então de uma gangue e eles vivem em condições bem precárias, né? Inclusive os problemas familiares deles, né, vão ser muito retratados aqui dentro dessa história. E pelo menos, né, aqui pelo menos nas primeiras 52 páginas em que eu li, ele é narrado pelo Pony Boy, né, que acho que é o protagonista aqui dessa história, não tem muito como saber, pois eu estou bem no início do livro mesmo, mas eu espero aí que a autora, né, no desenvolver da história, também foque bastante nos outros personagens que têm muito potencial também. É interessante ver as coisas pelas quais esses personagens passam, né, mesmo sendo tão novos, né. O Pony Boy, por exemplo, ele tem apenas 14 anos. Essa edição aqui da Intrínseca tá muito caprichada, além do design, né, que é muito bonito, né, a capa dura, essa capa aqui é muito legal. O livro inteiro, né, ele é trabalhado entre o preto e o vermelho, né. A gente pode ver aí que o corte do livro também é vermelho. Aqui tem uma frase, né, muito famosa do livro chamada, então, Permaneça Dourado, Pony Boy. Lembrando, né, que a tradução
é da Ana Guadalupe, acho que eu pronunciei certo, e o prefácio, né, ele é escrito então pela Ana Maria Baiana, que é muito legal esse prefácio aqui, né, pra gente descobrir um pouquinho mais do como serviu a inspiração do diretor, né, para fazer o filme inspirado aqui dentro deste livro, né. Achei muito interessante. Aqui depois, né, logo no início também, a gente tem algumas notas da autora, né, dela falando o como foi escrever esse livro, né, há 50 anos atrás. Eu já vi que aqui no final também possui vários extras também falando um pouquinho mais da produção do filme, ó, tem depoimentos aqui, tudo muito legal, quero muito ler esses extras que tem aqui, né? Tem algumas imagens do filme. E para complementar, existe até mesmo uma entrevista com a autora. Enfim, tá uma edição caprichada em todos os quesitos, tanto na sua aparência, quanto também no seu conteúdo, cheio de extras aí, para contextualizar melhor a gente, tanto da produção do filme, quanto da do livro. Estou gostando muito por enquanto, tá sendo uma narrativa bem gostosa de se ler, eu espero que a história se mantenha assim. Bom, um quadrinho que eu li recentemente foi Mulher Gato Sob a Lua. É um quadrinho que faz parte aí do selo DC Teens, né? Um selo focado para jovens, né? Onde possui histórias de super-heróis ou vilões, né? Também. Bom, esses quadrinhos desse selo, em sua maioria, são escritos então por autores best-sellers, né, de livros. Inclusive, a autora que escreveu este quadrinho aqui que eu vou apresentar para vocês hoje, chegou a escrever um conto, né, naquela coletânea de contos de Deixa a Neve Cair, onde inclusive tem um conto do John Green lá. Enfim, é uma autora aí pelo visto bem conhecida lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existem muitos livros traduzidos dela, pelo menos pelo que eu pesquisei. Esse foi o único que eu achei que é mais comentado. E o que eu mais gostei também aqui dentro desse selo é que você não precisa conhecer muito, né, sobre a cronologia dos super-heróis ou super-vilões, né, da DC Comics para entender o que está ocorrendo na história. E é um quadrinho volume único também, tá? Eu gostei muito do formato que a editora Panini utilizou para publicar esse quadrinho aqui. Ele tem uma folha de alta gramatura também, enfim. Aproveitando para falar também um pouco sobre os traços, né, eu achei muito interessante é que a colorização da HQ é toda diferentona, né, então ela tem esse tom mais azulado, né, digamos assim, e ele se mantém assim do início ao fim. É uma história que aqui a gente vai acompanhar a Celina, né, que é uma jovem que passa por muitas dificuldades, problemas familiares realmente, né, com a sua mãe e o seu padrasto, que a trata muito mal. Então ela tá cansada, né, desta vida. E um certo dia ela vai encontrar um gato onde ela vai acabar acolhendo, né, e escondendo em sua casa, né, para cuidar dele, sem que seu padrasto ou sua mãe saibam. Porém, vai ocorrer um incidente e a partir daí coisas vão ocorrer aqui dentro dessa história. Até é um quadrinho bem interessante. Ele vai retratar alguns temas aqui até que um pouco pesados, né? Inclusive vão haver cenas de automutilação aqui dentro. Então se você tem algum gatilho, né, relacionado a isto, fique longe deste quadrinho. Mas enfim, foi um material bem interessante de ler. Eu não esperava gostar tanto, tá? Supriu as minhas expectativas. No final do quadrinho possui alguns extras, né? Então além dos rascunhos, né, dos desenhos que tem aqui dentro da HQ, existe também uma entrevista entre a autora e o ilustrador, né, que é bem legal. E uma prévia também de uma outra HQ do selo DC Teens, que é a da Mera, né, O Rebentar da Maré. E tem algumas páginas aqui então da HQ pra gente ler. Não gostei muito, tá? Confesso, pelo menos aí nas primeiras páginas que eu li desta HQ da Mera. Mas da Mulher Gato eu achei bem interessante, recomendo bastante aí pra vocês. Principalmente aí para os jovens que querem ler algum quadrinho da DC Comics e não sabem por onde começar. Acho que esse é um selo bem interessante. Eu vou comentar de forma bem rápida, né, sobre esses 3 mangás aqui, one-shots, que foram releituras que eu fiz. Porque eu já comentei melhor sobre cada um deles em um vídeo que eu fiz aqui pro canal de mangás emocionantes, né? Eu vou deixar o link do vídeo aí nos cards para vocês conferirem se eu já tiver postado. Eu não sei se eu vou ter postado este vídeo antes ou depois do vídeo de mangás, né? Mas ele vai sair e eu vou comentar melhor sobre esses mangás neste vídeo. Mas então os mangás são The God's Lie, ou A Mentira de Deus, Vitamin e também o Só Você Pode Ouvir. Eu gostei muito de reler Vitamin. Vitamin é um dos meus mangás favoritos. A autora retrata o bullying aqui de uma forma excepcional e traz um final incrível para essa história. O Só Você Pode Ouvir, nesta releitura eu acabei me decepcionando um pouco com a história, tá? Mas continua sendo um mangá interessante. E The God's Lie é incrível também, assim como Vitamin. E nessas últimas semanas eu comprei diversas edições, né, de Turma da Mônica Jovem e Chico Bento Moço. E eu as li, né, tudo de uma vez assim. Então foi bem legal maratonar, digamos assim, essas edições, né? Algumas foram releituras, outras foram leituras. E eu vou comentar rapidamente sobre cada uma delas aqui para vocês, tá bom? O primeiro deles aqui, então, é Chico Bento Moço, número 4. Esse daqui foi uma releitura, né, do O Dia da Rosinha. Essa é uma das minhas edições favoritas de Chico Bento Moço. E eu não tinha aqui na minha coleção e acabei conseguindo, né, aí pela Shopee. Eu, inclusive, fiz um unboxing, né, dela aqui no canal. Vou deixar o link aí nos cards
para vocês conferirem, onde nesse vídeo eu conto um pouquinho mais da minha experiência, né, comprando lá na Shopee o quadrinhos de Turma da Mônica Jovem Chico Bento Moço, falo se vale a pena, enfim. Confiram lá, ficou bem legal. Eu gosto muito dessa história aqui, ela é totalmente focada, né, na Rosinha e nas suas experiências na cidade grande, enfim. É um roteiro super bem desenvolvido aí pela Petra Leão e é incrível, só leiam essa edição. Uma outra edição que eu não tinha lido ainda, né, e que, gente, é uma edição incrível. Eu estou falando da edição de número 22, Bravura Indomável. Esse foi o primeiro roteiro do Agner Bonilla em Chico Bento Moço, e aqui também que abre a super saga Savert, né, uma super saga aí que fez bastante parte, né, das revistas de Chico Bento Moço, mas que também se estendeu lá em Turma da Mônica Jovem na saga O Portal das Trevas. Então é aqui basicamente onde tudo começa, né, digamos assim. E tem uma história muito bonita, né, entre o Chico Bento e esse cavalo aqui, que é o Bravo, né. E, gente, que roteiro bem desenvolvido, empolgante em diversos aspectos. Não sei porque até hoje eu não tinha lido aqui essa edição, que é sensacional, gente. Uma das melhores edições de Chico Bento Moço, sem dúvidas. Uma edição que me decepcionou um pouco, pois eu estava com muitas expectativas para ler, é Chico Bento Moço número 27, O Irmão do Chico. Essa é uma edição também que eu nunca tinha lido, tá? E que eu esperava uma edição um pouquinho mais emocionante, né? Mas que possuía um roteiro bem mirabolante e que é uma história divertida apenas, né? Não achei nada demais. Mas o desfecho dela é até que interessante, tá? Então eu recomendo sim essa edição para vocês. E as duas edições de Turma da Mônica Jovem que eu li foi então a número 13, A Dança da Lua. Eu gostei dessa edição, mas não achei nada demais também. É uma edição da segunda série de Turma da Mônica Jovem, né? Onde as protagonistas dessa história vai ser a Isa, a Carmen e a Magali, né? Eu gostei muito do desempenho de cada uma das personagens aqui dentro da história. Achei bem divertido, né? A interação delas. Mas é um roteiro que não se aprofunda em muitas coisas. É uma história bem simplesona mesmo. E essa daqui foi uma releitura que, gente, não tem jeito. Eu não gosto dessa edição, tá? Eu tô falando da edição de número 17, O Mistério do Submarino. E, enfim, é uma edição que tem um potencial tão grande, mas que, sei lá, ela não empolga em nenhum momento, assim, na minha opinião. Mas eu tenho que fazer um elogio a ela, que é a capa, gente. A capa dessa edição é fenomenal, uma das melhores capas de Turma da Mônica Jovem. A colorização dela, os personagens, está tudo muito bem feito aqui. A contracapa também está muito bonita. A segunda capa e a terceira capa também estão super bem desenhadas. Eles capricharam aqui dentro dessa edição no quesito de capas, né, digamos assim. Mas o desenho do miolo, ele é bem padrão, né, então não tem nada demais. E a história também não tem nada demais. Eu não gosto muito dessa edição aqui. Infelizmente, mesmo com essa releitura, eu continuo sem gostar dessa história. Eu li então 3 edições de Chico Bento Moço e 2 edições de Turma da Mônica Jovem aí, né, nessas últimas semanas, sem contar também com a edição de número 1 de Turma da Mônica Jovem terceira série, que eu já gravei vídeo aqui no canal também, tá? Confiram lá, ficou bem legal. Bom, eu iniciei a leitura também do mangá Ultramania, que é da mesma autora de Marmalade Boy, que eu já comentei sobre Marmalade Boy aqui no canal, tá? Eu li a série completa, eu vou deixar o link aí nos cards do vídeo onde eu comento sobre essa série, tá? E esse é um mangá um pouco mais recente, né, da autora, é completo em 5 volumes, eu já li os 2 primeiros, tá? Mas eu já tenho a coleção completinha aqui, então nos próximos dias eu já leio também os volumes que me restam. Ultramania, que foi publicado entre os anos de 2002 e 2004 lá no Japão, e enquanto Marmalade Boy foi publicado entre os anos de 1992 e 1996. Aqui no Brasil, ambos foram lançados em 2009 pela editora Panini. Esse é um mangá bem mais cômico, né, do que Marmalade Boy. Ele não é tão focado no romance também. A autora diz, né, que é um mangá de fantasia, mas ele só tem um elemento ali fantasioso dentro da história, né? Ele não se foca muito na fantasia, não. É mais realmente no cotidiano dessas personagens no colégio. Continuo achando Marmalade Boy melhor, tá? Eu não sei se eu gostei tanto assim dessa obra, pelo menos esses 2 primeiros volumes. É divertido, é. Mas não consigo encontrar nada demais nas obras dessa autora aqui, que é muito elogiada, né? Pelas pessoas que gostam de mangás shoujos, né? Eu gosto muito de shoujos, mas realmente, pra mim, as obras dela são legais e só, tá? Não tem nada demais, assim, pra mim. Inclusive, da autora, eu tenho mais um mangá pra ler, né? Que é esse daqui, PXP, que é um one-shot que, se eu não me engano, aqui contém 3 contos diferentes, né? E soltos, né? Dentro daqui dessa obra. É uma obra mais recente do que Ultramania, e com isso eu já termino de ler praticamente todas as obras dela que foram lançadas aqui no Brasil, né? E vai ficar faltando só mais um, que é um Josei, né? Que ela lançou
e que é completo em 2 volumes, que foi lançado pela editora Panini também. Mas vamos lá, né? Vamos falar agora dos mangás e livros e quadrinhos, né? Que eu pretendo ler aí nas próximas semanas. Vou iniciar a minha leitura de Santi Achou. Eu já tenho 6 primeiros volumes aqui comigo em casa. Eu descobri, né, que essa obra vai se encerrar neste mês, se eu não me engano, lá no Japão. E a obra vai se fechar então com 16 volumes. Sendo que eu já tenho 6 volumes aqui em casa, então agora só falta eu comprar mais 10 volumes, né? Ainda bem, né, que já se encerrou, porque vai ficar faltando poucos volumes aí para completar a coleção. Inclusive, né, na mesma semana que foi anunciada o final do Santi Achou, foi anunciado também o final do mangá O Otakoi, que se encerrará lá no Japão em 11 volumes, sendo que aqui no Brasil o volume 10 já vai ser lançado neste mês, então falta pouco aí para acabar ambas das obras. Tô bem curioso para ler Santi Achou. Na verdade eu já tinha lido, né, os 2 primeiros volumes há anos atrás, e agora eu vou reler eles e ler os volumes aí que me faltam, né? O meu próximo livro que eu vou ler depois de The Outsiders vai ser Arsène Lupin e o Ladrão de Casaca, né? É um livro que tá bem alto aí, né, depois de ter ganhado uma série na Netflix. Enfim, tô bem curioso para ler, vamos ver aí se eu vou gostar. Também pretendo ler algumas edições de Turma da Mônica Jovem e Chico Bento Moço. Uma delas, então, de Turma da Mônica Jovem é Amor de Anjo, a edição de número 46, que é uma edição nova que eu tenho aqui em casa, né? Então, talvez eu leia e já traga uma resenha aqui para vocês no canal, veremos. Também quero reler a edição de número 51, Sombras do Passado, parte 1, para iniciar já o meu projeto Super Saga aqui do canal ano 2, né? Então vou reler todas as edições neste ano para fazer os vídeos para vocês. E também tenho a edição aqui de número 5 de Chico Bento Moço, A Primeira Semana. E para finalizar, né, um dos próximos mangás que eu quero ler é Limit. Na verdade, esse aqui é um mangá que eu já queria ter lido logo quando eu comprei, porém eu não tinha o volume 1 e eu acabei de comprar o volume 1 na Amazon, ele deve chegar aí nas próximas semanas. E assim eu já vou ter os 5 primeiros volumes aqui em casa, faltando apenas o volume 6 para completar a coleção. Mas enquanto isso eu já posso ir lendo os volumes que eu tenho, né? E é uma obra que eu tô bem curioso para ler, para conhecer também, né? É da mesma autora de Vitamin, que Vitamin, como eu já falei aqui nesse vídeo para vocês, né? É um dos meus mangás favoritos, então eu espero que Limit seja tão bom quanto. E é isso, pessoal. Terminei esse vídeo de hoje, que ficou super longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o seu like, se inscreva-se no canal. Comentem também quais são as leituras que vocês andam fazendo, o que vocês leram, o que vocês querem ler também. Até uma próxima e tchau!